Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo. Boa noite. De quarta, primeira Boa live noite. aqui. Então, vamos começar se apresentando, né? Para quem não conhece, sou Lucas Gonçalves. Já estamos ao vivo, Flávia. Sou Lucas Gonçalves. E como é que tá? Como que tá de visualização? Já tem alguém? 5 pessoas assistindo já, 4 curtidas. Gente, dá para me ouvir? Sim. Dá para ouvir certinho. 5 pessoas visualizando, já dá de começar. Vou me apresentando. Eu sou Lucas Gonçalves. Sou bacharel em ciência da computação, amante de leituras diversas como sociologia, antropologia, ciência política, filosofia. Leio mais sobre essas áreas do que minha própria área de formação, que é ciência da computação. E é isso. E mais aí? Bom, eu sou a Flávia, sou bióloga e doutora em ciências. E vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu sou o Luiz Mário, eu sou sindicalista trabalhador portuário, músico por amor, né? E gosto muito de ler sobre, a exemplo do Lucas, né? Trabalhei com informática há muito tempo, não tenho formação completa, mas enveredei pelo caminho da sociologia, da política, né? Por gostar bastante disso. Sou eu? Isso, tua vez. Eu sou Camila, sou bacharel em Direito e especialista em Direito Constitucional. Então, gente, bem curtinho. Bem curtinho. A gente vai começar, então, sobre o assunto fake news, divulgação científica. Qual que vai ser o início aí? Eu acho que podia começar com divulgação científica, que daí a gente já segue o roteiro. Então, a gente está vivendo um momento... Opa! Acho que travou a tua imagem, Lucas. Acho que caiu. Deu uma pequena travada, né? Deu. Voltou. Então, a gente está vivendo um momento político no Brasil que mostra que cada vez é mais necessário uma boa divulgação científica. O povo acaba se vendo refém da dúvida, né? Não sabe no que confiar, acaba confiando em informações de pessoas que não são especialistas da área, em meras opiniões, e não no método científico como um todo. Isso acaba afetando situações como agora, na pandemia. Queria que a Flávia, bióloga, ela desse mais uma opinião sobre essa questão. Então, o método científico, na verdade, a ciência é feita de método científico, né? Baseada no método científico. Então, a gente não pode considerar que uma opinião, por exemplo, seja a verdade se a gente não testou, não fez as análises, né? Uma opinião é simplesmente uma opinião, é muito pessoal. O método científico, ele baseado em alguns pontos, né? Então, primeiro a gente faz uma observação primeiro, depois a gente levanta uma pergunta, uma hipótese, a gente faz uma revisão bibliográfica, pesquisa o conteúdo sobre aquilo, né, que a gente está fazendo a pergunta, está querendo pesquisar, testa a hipótese que a gente levantou e usa, né, diferentes materiais, diferentes métodos, e com base nisso a gente, dependendo do que tiver de resultado, a gente aceita aquela hipótese que a gente levantou no começo, ou a gente refuta, ou a gente ignora a gente não concorda com aquela hipótese. E é basicamente em cima disso que funciona a ciência, principalmente a ciência da saúde, né? Que é onde eu atuo especificamente. E esse método, ele
ela é muito importante, por exemplo, para também quando a gente vai testar ou colocar em prática todo projeto e testagem, colocar no mercado um medicamento, como por exemplo a cloroquina, né? Sim, isso foi muito, né, foi batido muito na tecla sobre esse medicamento, e por mais que tivessem vários estudos, né, e agora por último teve um último que meio que fechou esse ciclo, assim, né, que fez um estudo com muitas pessoas, então fez com N amostral, que a gente fala, suficiente para a gente ter um embasamento, mas enquanto esses estudos não saíam, ou começava a sair um estudo ou outro, mas as pessoas continuavam desacreditando na ciência, né? O que acontece? Além de ter isso do negacionismo, que é o que a gente encontra hoje, muito forte aqui no Brasil, a gente tem também os problemas de conflito de interesse. Então as pessoas às vezes até se perguntam, né? Por que tem médico ou por que tem cientista defendendo o uso da cloroquina, sendo que tem um monte de estudo dizendo que não é para usar, né? Que não é que não é para usar, é que ela não é eficiente, ela não serve para isso. Ela serve muito bem para malária, para problemas de lúpus, por exemplo, doenças autoimunes, mas para Covid especificamente já foi visto que não serve. E mesmo tendo os estudos, as pessoas ficavam duvidando disso, né? Negando a ciência, que é o que tem acontecido bastante. E eu acredito que muito disso tem a ver com o fato do brasileiro desconhecer como é que funciona o método científico, né? Não tem todo um conhecimento sobre a ciência e o método científico desde da formação escolar. Eu queria que a Camila ou o Luiz Mário também entrasse nesse assunto. Eu penso que não se refuta, é uma frase que anda bastante por aí hoje em dia, em algumas redes, que tu não refuta estudo científico com opinião, né? Eu li hoje, se não me engano, no perfil do Átila, que se tu não concorda com um determinado estudo científico, tu vai lá e faz um estudo, passa pelo crivo da comunidade, publica os teus resultados e aí a gente vai ver se tem validade ou não aquilo. Senão é só uma opinião que todo mundo pode dar a sua, mas em situações sérias, como essa que a gente está passando aqui, ela não pode ser levada em conta. E aí entra também o que a Flávia falou do conflito de interesses, que geralmente é a motivação financeira, né? Ou para atingir algum local de poder. E aí, fabricaram muita cloroquina e agora? Tem áreas de pesquisa, né? Sim. Porque tem, sem querer te cortar, mas já te cortando, tem os interesses também dos próprios cientistas mesmo. Porque às vezes vamos supor, é uma área que é interessante para mim, me interessa de alguma forma. Então, é melhor eu defender essa ideia. Como tem gente mau caráter em qualquer profissão, dentro da ciência e dentro da medicina também tem. Isso não tem como fugir disso, né? Sim. Mas a gente tem que confiar sempre e acreditar sempre no consenso, na ideia geral dos cientistas, não em ideias isoladas, né? Sim, até por isso que eu acho interessante Desculpa, por isso que é interessante o método científico em si, né? Porque a gente vê muitos casos. As pessoas, em geral, elas acreditam no que elas querem acreditar, elas têm essa tendência. E aí tem gente na comunidade científica que se aproveita disso e aí, às vezes, parece que eles estão respeitando o método científico, mas em alguns pontos lá estão ignorando algumas coisas. Por isso que vários estudos são não anulados, mas esse aqui tu vai ter que fazer de novo. Porque nesse passo aqui tu ignorou o protocolo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aparece gente dizendo, faz um estudo sobre a cloroquina que não tem pé nem cabeça, mas para o pessoal que quer acreditar naquilo, ou para o pessoal que tem algum interesse por trás, eles vão usar aquilo como se fosse pontos conflitantes, né? Até o desconhecimento ele vê prova onde quer, né? Não, Exato. Só para completar, o pessoal vê a prova onde ele quer, né? Ele
se aquilo é útil para ele, ele torna aquilo uma verdade. E só para completar ali o que o Luiz Mário falou a respeito do Átila, que ele informava que se quiser refutar um estudo científico, faça um novo estudo científico, é isso. Porque a opinião não tem método. A opinião não segue o método científico, né? A opinião, ela reflete quando ela tem algum interesse em si, ou até de alimentar o nosso ego, a nossa própria ginástica mental para poder adequar a ideia ao que a gente acha o correto, ela não tem método. Então, ela não passa de uma opinião mesmo, ela não passa de um desejo meu de que aquilo seja verdade. Ela, né, não é uma verdade científica em si, é uma verdade minha. Outra questão que é interessante sobre essa fala do Átila, que ela em si, quando a gente tem um conhecimento do método científico, que o brasileiro desconhece, ela em si pode ser até perigosa para quem quer praticar pseudociência. Porque a pseudociência é aquela pessoa que tenta passar uma opinião fingindo que aquela opinião é ciência, faz parte do método científico. Então, o que se viu nos últimos tempos, mas isso é comum sempre, é pessoas querendo passar estudos que não são estudos que seguem toda a metodologia científica, que tem vários problemas de metodologia, passar aquele estudo como se fosse algo que confirme uma tese de uma opinião. Isso é pseudociência, isso não é ciência. Ah, mas a ciência acreditava nisso, não acredita mais. A ciência achava isso, agora não acha. Claro, porque se seguindo o método, ainda vai ter erros. Mas seguindo o método, tu descobre o erro. A ciência é isso. É erro e acerto, erro e acerto. E melhorando a cada vez mais e adquirindo mais conhecimento, né, para a humanidade. Sim. É até legal levantar isso, porque tem duas questões. Uma é que todo mundo deve conhecer aquela história de que ora o ovo faz bem, ora o ovo faz mal, né? Mas é porque no momento do primeiro estudo que estavam falando sobre o ovo, né, as propriedades do ovo, eles tinham aquele recurso daquele momento, aquela tecnologia, talvez limitada, não sei, e eles estavam olhando para um ponto específico, né, uma propriedade específica do ovo. Depois veio um outro estudo e viu uma outra propriedade. Então, isso é normal acontecer na ciência. A gente também pode refutar. Se eu acho que aquele estudo está errado, eu faço de novo aquele estudo igualzinho, eu sigo a mesma metodologia que a pessoa seguiu, e por isso que é importante a metodologia, para padronizar as coisas. E vejo, se os meus resultados forem diferentes daquela pessoa, eu posso publicar e falar, olha, tem alguma coisa estranha. O meu resultado deu diferente, ou o meu resultado deu igual, ou deu parecido em alguma parte, deu diferente em outra, né? E a questão da pseudociência também é interessante porque terapias em geral, que a gente pode considerar algumas como pseudociência, elas podem ser usadas pelas pessoas. Se as pessoas quiserem usar, ótimo. O problema disso é colocar isso no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Sim. Como foi feita com um monte de terapias que não tem comprovação científica de que é bom, né? O SUS tem várias. Muita coisa. Várias. E aí outra coisa é as pessoas, por exemplo, deixar de fazer o tratamento. Tudo bem, cada um cuida da sua vida, né? Cada um é dono do seu próprio corpo, né? Mas se eu, por exemplo, resolvo utilizar uma terapia ao invés de usar a quimioterapia contra o câncer, por exemplo, isso é um problema, porque às vezes a pessoa teria chance de se curar por causa da quimioterapia, por mais que tenha vários efeitos colaterais, mas ela teria uma chance e ela deixa de se tratar por conta de que optou usar uma outra terapia, né? E aí só mais uma coisa sobre o individualismo e o coletivismo, né? A pessoa, tudo bem, é dona do seu corpo, mas quando a gente fala de usar ou não vacina, por exemplo, é uma questão que a gente tem que pensar sempre no coletivo, né? E na questão da Covid, agora que a gente tem visto também. A gente precisa pensar no coletivo, porque o egoísmo prejudica o resto da população, né?
É uma Até tem um ponderação, negócio. né? No direito a gente fala bastante disso, até desculpa te cortar, Lucas. Vai. É que quando a gente tem choque, por exemplo, entre dois princípios, a gente precisa ponderar, porque sempre um vai se sobressair sobre o outro, não tem como. E nesse caso, a coletividade, ela se sobressai sobre o direito individual. Que a gente vê muita gente falando que, eu não vou, eu posso sair sem máscara, eu não sou obrigada a usar máscara no mercado. Não tu é. Porque, enfim, a gente tá tendo um problema que é coletivo, né? Então, quando tu tem esse choque de direito, o direito da coletividade ele está em evidência, né? Principalmente nesse momento. Então, é a saúde de todo mundo, não só daquela pessoa. É diferente agora, se ela quer ter contato com alguém que tem Covid dentro da casa dela, é um problema completamente dela, né? O direito dela. Agora, ela não pode sair na rua sem máscara e colocando enfim, em risco o restante das pessoas, porque ela acha que o direito individual dela se sobressai a todo o direito da coletividade, né? Completamente equivocado. Vou botar uma informação, um comentário aí da Lohane. Pior que uma pessoa ignorante é uma pessoa pseudo-informada. Bom esse comentário. Linda. Então, eu queria colocar uma coisa aqui sobre isso, que é interessante. Porque sobre o método científico, né, é quando o Lucas falou da evolução da ciência, dos meios que a gente tem para evoluir e tomar novas conclusões. É porque a ciência em si ela não tem vaidade. Ela não precisa daquela autoafirmação de nossa, eu estava errado. Né? E o ser humano é orgulhoso. Às vezes é difícil para alguém ter o trabalho da vida refutado porque alguma outra pessoa que também é brilhante foi lá, achou algum detalhe e disse, nossa. E às vezes a própria pessoa se sabota no método científico por isso, porque ela está começando a perceber que pode ser que ela esteja errada e ela não quer, inconscientemente ela não quer acreditar naquilo. Né? E é complicado porque aí como é que eu vou dizer, a ignorância coletiva se apropria disso aí e complica. Na questão do cuidado coletivo que a Camila colocou, que a Flávia colocou, eu penso assim, por exemplo, se eu estou em casa com 10 pessoas e 9 se cuidam de forma exemplar e uma não, todo o cuidado da casa, o melhor cuidado da casa vai ser o da pessoa que está menos se cuidando. Na sociedade a gente vai estar assim. Não adianta 1.000 pessoas usarem máscara se 2 infectados não estão usando e vai passar para todo mundo. A gente precisa mesmo pensar no coletivo, né? Mais do que no individual. Uhum. Uma questão sobre um cientista que, como tu falou, sobre um cientista que às vezes está descobrindo que está equivocado e acaba dando uma... Ele não acaba não avançando naquele estudo dele, parando por onde chegou, porque não quer ser confrontado. Se ele seguir todo o método científico corretamente, até esse trabalho dele vai ser positivo, porque ele vai ser confrontado por outros cientistas que vão mostrar por que ele está errado. E a ciência vai avançar dessa forma. Exato. Se seguir o método científico corretamente, e o método científico e todo o seu processo para manter uma falseabilidade, o que é falseabilidade? Tudo que não tem falseabilidade não pode ser tratado como ciência. Por isso que tem gente que fala que a ciência não prova isso, não prova aquilo, não nega isso, não nega aquilo. Se não tem falseabilidade, se eu não posso pegar, testar, fazer amostragem, fazer experimentos e dizer se aquilo é verdade ou não, não é ciência. Então, se seguir todo o método científico e tiver falseabilidade, vai avançar, a ciência sempre avança. Sim, a ciência não está presa a nós, né? Ainda bem. E outra questão que a Flávia falou sobre os métodos alternativos que são até distribuídos pelo próprio SUS, né? Ô, Lucas, deixa eu só fazer uma observação sobre isso que eu esqueci bem rapidinho. O método alternativo ele tem que ser complementar, se provado que ele não é prejudicial. Mas era isso mesmo que eu ia falar. Método alternativo, o nome já deixa bem claro, né? Alternativo. Tu vai ter que usar o método comprovado, o método científico, o que a medicina científica já utiliza, com muitos testes, com comprovação de eficácia. E se quiser, utiliza-se ao mesmo tempo o método alternativo, desde que ele não afete e não ponha em risco a sua saúde. Perfeito. Por exemplo,
cloroquina, ou na época do que surgiu aquela história do câncer com fosfoetalonamina, que foi outra coisa que ficaram nessa de vamos liberar sem comprovação. Mesma vibe. É a mesma gente. coisa, é sempre a mesma coisa. E a política querendo botar uma pressão em cima de toda a metodologia da Anvisa, da metodologia científica, e botar a vida das pessoas em risco, além de gastar dinheiro público, né? Que na época da fosfoetalonamina, eu acho que era a USP que estava produzindo as pílulas, sem eficácia comprovada, gastando dinheiro público e, além do mais, botando em risco a vida das pessoas. Pior. Sim. Gente, ia ter uma alteração agora, tentaram, né, fazer essa alteração do protocolo da Covid, inserindo a cloroquina através de decreto. Então, assim, sem levar uma discussão, né, pro conselho, que é onde deve acontecer, sem, né, essa parceria toda. Enfim, eu não... Dá até um medo, né, gente, uma insegurança. É uma perda de tempo e de dinheiro, né? São interesses, né? Tipo, se tu tem hoje um medicamento que tu acredita que funciona, no caso da Covid, tu vai se sentir menos apreensivo de sair de casa, de jogar futebol, de fazer uma festa, que é o que certos setores da sociedade querem forçar. Né? Sim. Eles precisam disso, então eles vão forçar dessa forma. A Larissa nem que seja mandou... inventando. Deu uma falha no áudio do Lucas. Lucas? Deu uma travada? Deu uma travadinha. Não, deu uma travada Voltar. geral aqui. A Larissa mandou um comentário falando que é preciso aceitar o erro. E isso é o mais difícil atualmente. É isso. Voltou? Voltou. Falou tudo. Se as pessoas aceitassem os seus erros, ia ser tudo muito mais fácil, né? É a Porém, vaidade, né? Eu acho Puxando que a vaidade uma coisa um problema. para divulgação científica. Pode falar, pode. Gente, eu tô Pode meio falar. travada, tá com delay aqui, eu não sei se eu tô atravessando vocês. Mas uma das coisas interessantes também para falar sobre divulgação científica é que um de vocês falou sobre o ego, né? Assim, o ego na academia, nas universidades, nas instituições de pesquisa, tem, né? Muita gente que tem o ego super inflado e que fica lá em cima do pedestal achando que nenhum trabalho dele nossa, que absurdo, meus trabalhos são os melhores. E, inclusive, menosprezam as pessoas que fazem divulgação científica. Muitas vezes, quem faz divulgação científica é considerado a pessoa que não deu certo na ciência, dentro dos cientistas, né? Que é um absurdo. Porque, justamente por causa desse pedestal que todo mundo, né? Que todo mundo não, mas que uma parcela da academia fica, né? Dos professores universitários e pesquisadores ficam, por causa disso, muita gente desacreditava, né? Eu falo desacreditava porque eu vi uns estudos recentes agora umas pesquisas falando sobre a confiabilidade da ciência, e muita gente tem confiado mais na ciência do que nos próprios governantes. Então, isso é interessante, porque somos nós que fazemos os testes, né? Tudo bem, eu não sei gerenciar um país, eu não sei gerenciar um estado ou um município, mas eu sei fazer ciência, então deixa eu fazer meu trabalho e você faz o seu, né? Seria muito mais simples se fosse desse jeito. E fazer a divulgação científica, voltando para a divulgação científica, é interessante a gente falar mais sobre ciência, expor mais, né, e deixar as pessoas terem um pensamento mais crítico, porque é muito conveniente para o governo em geral que tenham pessoas ignorantes, né, que não critiquem, que não batam de frente, que não discutam sobre certos temas. Então, quanto mais crítica é a pessoa, né, menos eles querem, né, que a gente seja assim. Então, é importante a gente falar sobre ciência e ensinar a ciência para a população, né? Sim. Até porque a educação essa arrogância, às vezes, né? Porque tem, Sim. às vezes, essa arrogância de deixar só uma determinada classe profissional, ou, enfim, determinada, até classe social, né? Vamos dizer assim, ter algum tipo de conhecimento, né? Até como uma forma de opressão, ou de poder usar depois ali de outra forma,
né, os outros. É curioso E a que gente- geralmente o pseudocientista, que tem algum interesse por trás, ele acusa a academia de ser arrogante, né? Enquanto ele próprio se coloca de forma superior, né, frente ao séquito dele de seguidores, né? A gente tem o caso do rapaz que a gente vai falar daqui a pouco, daquele senhor, Eu acho né? que já dá de linkar, porque a gente já está com quase meia hora de live, e essa é uma Nossa, atitude é. muito comum Passa rápido. no guru do governo atual, que é o Olavo de Perfeito. Carvalho. Ele Que faz é isso repetidamente. Ele acusa os senhor outros de que serem não- arrogantes, enquanto ele é extremamente megalomaníaco e arrogante. Um senhor que não teve condições de terminar o primário, e não estou falando aqui de condições financeiras, porque tinha, não foi condições familiares, mas sim condição intelectual mesmo. Ele não teve capacidade intelectual nem de terminar o primário e se auto-intitulou filósofo, O maior de todos. o maior de todos, e o problema é que ele é seguido por toda a casta ali dos governantes do bolsonarismo hoje, e isso afeta diretamente no nosso dia a dia. Isso afeta, por exemplo, a situação que o Brasil se encontra hoje na pandemia, com o não enfrentamento em caráter federal, né, da pandemia. São os estados e municípios que estão tomando a frente nessa situação. Então, a gente consegue ver isso na realidade de forma bem palpável e de uma forma que afeta todos nós e está afetando hoje, né? Como a pseudociência afeta a gente, né? Negar a ciência, né? Eu... Ele nega completamente, Desculpa, Ká, sei lá. fala. Não, Sim. é que ele é uma negação completa, né? Ele tem... parece que a ciência para ele é algo que não existe. É como a gente falou no começo, ele tira todas as ideias que ele acha certa, não sei se o tempo também é afastado do Brasil, as pessoas que ele convive, mas ele tem uma coisa assim de negar a ciência extremamente, né? Tipo, a questão da Terra plana, né? Sim. Sim. Deixa eu só fazer claro. Peraí, só um pouquinho. Eu tô vendo os comentários aqui, teve uma pergunta, né? Sobre o Átila, o que perguntaram acham o sobre... Átila. Aí eu não sei se a gente já responde já, né? Pode Responde, responder responde. isso. Entrar no claro. outra. Aí, Então, eu particularmente, eu sou fã dele, né? Na verdade, eu fico muito feliz por ele ter tomado a frente. Ele já tinha a sua fama por causa do Nerdologia e de outros canais de divulgação científica que ele, né, encabeçava, outras vertentes. E aí eu fiquei super feliz que ele tomou a frente dessa situação né, de desmistificar muita coisa sobre a Covid, porque ele também deu muita visibilidade para a ciência, isso é muito bom, e também ele aumentou muito mais os seguidores dele, então agora tem mais gente vendo a divulgação científica. Eu sou um, né? Inclusive, agradeço a pergunta do Mário Teixeira ali, meu tio, um dos responsáveis pelo meu posicionamento político hoje, né? Que muito me influenciou. A Átila é excelente. Eu fico verdadeiramente assustado que eu vejo tanta gente, principalmente autoridades, sem formação na área, que não respeitam o posicionamento, não digo nem opinião, porque é o posicionamento de um pesquisador sério que participou do método que fez, baseado no método científico, e chegou às conclusões corretas, né? E ele disse que não vale nem a pena falar do Olavo de Carvalho pela insignificância dele. Mas tem uma coisa Intelectualmente, interessante que eu queria ele é falar insignificante dele. mesmo. Pode falar. Só Do uma coisa Átila ou do interessante que eu Olavo, queria falar Flávia? dele é que ele tem. A última vez que eu vi a rede social dele, ele tem 709 mil seguidores no Twitter e 898 mil no YouTube. O Átila Isso é ou o Olavo? assim. Não, o Olavo. Olavo. Não, acho O que Olavo. tem mais. Eu deveria Ainda bem. conferir agora, não sei. Ainda bem. Se alguém conseguir acessar aí, conta pra mim que eu não tô conseguindo abrir Eu aqui. sei que Mas no YouTube já isso passou é de 1 milhão importante, faz tempo. os números são importantes, porque ele influencia 709 mil pessoas ou 898 mil pessoas, Sim. né? Então ele está influenciando essas pessoas, são vidas, principalmente- são pessoas que estão formando opinião baseada nos absurdos que ele fala.
ter a opinião dele, tudo bem, pode ter. Ele pode fazer um canal só de opinião dele, pode falar a opinião, desde que ele não se aproprie e se endeuse, né, como o dono da razão. Então, isso Sim. eu acho que é um grande problema. E aí ele bate muito de frente com o que a gente passa tanto trabalho para passar para frente, né, sobre divulgação científica, sobre a ciência, como a ciência funciona. E aí é um atraso de vida, né? E o Olavo, não só o Olavo, como outros gurus, eu acho que dá de ouvir meus cachorros aí, latindo. Mas assim, não só o Olavo, como outros, eles utilizam como a gente estava falando do desconhecimento do método científico, e os cachorros ali me tiraram a concentração. Daí ele se utiliza disso e usa algumas coisas que, para quem tem um pouco de conhecimento da ciência, já percebe a má fé, vamos dizer assim. Por exemplo, ele já vi vídeos do Olavo de Carvalho, por exemplo, tentando justificar que a Terra não girava em torno do Sol, né? Criticando o Sol que girava em heliocentrismo, torno né? da Terra, criticando o heliocentrismo, usando como argumento para refutar os cientistas livros de 300 anos atrás, livros muito antigos, que, claro, aqueles livros têm seu valor histórico, são autores que têm valor histórico, eles são autores que até hoje eles são admirados. Porém, é anacrônico. Tu tá usando algo do passado que já foi desmentido para querer provar algo e colocar em cima de uma teoria nova, do conhecimento recente, né? É totalmente anacrônico. Então, eles pegam muito nisso, do desconhecimento da ciência e na falta de um senso crítico que as pessoas têm quando saem do ensino fundamental e médio. Muita gente sai do ensino fundamental e médio sem um senso crítico formado ainda, né? Então Nem a sempre pessoa ensinam fica a pensar, refém. né? Isso é verdade. Isso. O Olavo, eu já estudei uma área da psicologia por interesse próprio que meio que cabe. O Olavo de Carvalho, ele é oportunista, né? Então ele pode ter coisa ali que ele nem acredita, mas ele vai falar como se acreditasse, porque ele vai mexer com o preconceito das pessoas. A gente vê isso muito em setores da políticos, né? Que mexer com medo, né? A parte da fake news funciona por causa disso. O Olavo, ele é um disseminador. Sim. Por causa disso. Ele atiça o medo das pessoas, ele é oportunista, né? E aí isso entra um pouco também nos seguidores nele, que chama de efeito Dunning-Kruger, né? O efeito Dunning-Kruger é uma coisa que foi estudada por dois psicólogos americanos, que, em poucas palavras, ele diz o seguinte: se tu é ignorante em um assunto, te falta conhecimento daquele assunto para tu saber que tu é um ignorante naquele assunto. Sim. E então a pessoa geralmente ela sofre de uma superioridade ilusória. Ela acha que sabe mais do que o cara que estudou. E o cara que estudou, a pessoa que estudou o assunto, ela por conhecer o assunto, ela geralmente sabe que não sabe tudo, então ela tende a se retrair um pouco mais, enquanto o ignorante vai falar o que ele acha ou não. E é muito difícil tu conseguir romper muito a pessoa real. desse ciclo. Né? É muito difícil tu romper a pessoa disso, porque geralmente ela quer acreditar. Estudar, né? Sim, não, e ela quer acreditar. Geralmente, se um cara igual o Olavo de Carvalho fala um preconceito absurdo de tipo, sei lá, rock and roll, rock progressista é coisa do capeta. Quem quer acreditar naquilo vai aceitar aquilo porque recebe aquela mentira de coração aberto. É o viés de confirmação, né? Exato. Opa, é verdade. E aí às vezes até já difícil. Pensava, só tem alguém que alimente as ideias, sabe? Porque às vezes tem isso. A pessoa pensa, a pessoa de alguém que alimente ali, né? Fique... Humberto Eco, ele falou disso, né? Ele falou que a internet, quando veio, vinha para libertar uma legião de idiotas que, quando falavam uma besteira, uma bobagem na mesa de bar, todo mundo ria da cara. Hoje, esse pessoal se reúne em volta de figuras como Olavo de Carvalho, né? Que na sua megalomania, eles querem, né? Isso, Larissa, as pessoas
elas só querem defender, virou torcida. O caso clássico do efeito Dunning-Kruger, que levou eles a começarem a estudar mesmo, né? Chega a ser bizarro. Que foi um rapaz que ele foi assaltar um banco nos Estados Unidos, e quando ele foi assaltar o banco, ele foi filmado, e aí prenderam ele. Quando prenderam ele, ele disse: nossa, mas como assim? Como que a câmera me pegou? Pois eu estava com suco de limão no rosto. Alguém tinha falado para ele que se ele passasse suco de limão no rosto, ele não ia ser filmado. E ele acreditou naquilo tanto e negou tanto que ele inclusive fez testes. Só que daí com as imagens tu consegue ver que ele sabotou o próprio teste, mas ele fez teste para ver e passava o suco de limão e não deixava a câmera filmar. Isso recentemente aconteceu de um terraplanista famoso lá dos Estados Unidos morrer em um lançamento de foguete, né? Que ele mesmo construiu. Eu vi isso. Seríssimo. Isso leva a essas situações trágicas, né? Mas aqui no Brasil, toda essa desinformação, não só no Brasil como nos Estados Unidos, a gente importa até o que não presta, a fake news que está também ajudando muito a disseminar todo esse tipo de desinformação, né? E virou uma arma política, né? Uma arma de marketing. Social até. A gente poderia falar um pouco sobre isso também? Uma arma social. Seria interessante, né? Seria interessante falar sobre o método do Steve Bannon, né, da Cambridge Analytica, que foi o que começou, que influenciou muito, muito na base das fake news as eleições, né? Eu não sei. Sim. Tem esse conhecimento, Lucas? Então, o conhecimento que eu tenho sobre essa informação ali é o que a gente viu nas notícias, que o pessoal que estava por trás de toda a campanha do Trump, até teve aquele envolvimento da Cambridge Analytica, né? Isso foi um escândalo incrível, né? Pegou vários perfis de personalidade de pessoas através de testes e vazamentos de informações do Facebook, e com base nessas informações e com base em teorias da psicologia. Eles roubaram dados, né? Eles roubaram dados para criar perfis. Isso, e criaram um algoritmo que entregava campanha presidencial personalizada para cada tipo de personalidade. Se uma pessoa era mais agressiva, uma campanha mais agressiva. Se alguém era mais do amor, uma campanha menos agressiva, amorosa. E dessa forma eles conseguiram levar o Trump à presidência e, de certa forma, tentaram fazer isso aqui. E conseguiram, eu tô igual a aluna aqui, esperando para perguntar. Eu vou aproveitar, né? Porque como não é minha praia aí, toda a questão de tecnologia, eu já vou aproveitar e perguntar. Isso eles conseguem ver pelas publicações das pessoas, por exemplo, quem publica mais coisa de ódio, eles conseguem jogar ali um cálculo, alguma coisa, e identificar quem são essas pessoas? De acordo com a tua interação, né? A tua interação na rede social, tu curte páginas, tu visita posts, tu interage com aquele tipo de post. E conteúdo. E eles se aproveitavam disso para criar perfis. Deu uma travada aqui, por isso que eu não falei nada. Eles se aproveitam disso para criar os perfis psicológicos, de como o Lucas falou, direcionar as propagandas. Serve também para ti agregar. Serve para ti também agregar. Aqui no Brasil usaram bastante isso, né? Agregar grupos de seguidores e apontar, aquele lá, pega. Sim. E criava como se fosse uma milícia virtual mesmo. Eles criam nichos de. Eu experimentei de uma situação mercado. dessa, da fala do Ciro Gomes, que ele até falou sobre ali a luz lilás ali, né? Enfim, que acabou dando uma repercussão. E uma feminista, assim, muito, que eu sou fã, que eu sigo, a Joana Búrigo, ela publicou alguma coisa sobre a fala dele, simplesmente apareceu gente no perfil dela que nunca tinha aparecido, que assim, parecia que alguém compartilhou em algum lugar e falou, vai lá porque estão xingando. Aí, meu Deus, gente, vocês não têm noção, era gente surgindo de todos os lados. Por isso que eu questiono, acho que deve ter algum grupo, alguma, sei lá. Com certeza, com certeza. Foi muita gente. Uma das dúvidas que eu tenho, não sei se o Lucas consegue responder isso pra gente, mas dos boots do Twitter, né? Como que funciona isso, né? Porque eu até tinha feito uma anotação aqui, que tem os robôs do bem e os robôs do mal. Os do bem a gente vê hoje que no WhatsApp a gente manda para uma conta comercial,
uma mensagem, ou até no Facebook, em outras redes, Aham. a gente manda uma mensagem, já vem uma mensagem automática. Então já tem essa inteligência por trás dessas mensagens no Sim. WhatsApp. E também ela pode ser usada para o mal, que é isso que está sendo até teve a investigação hoje, que teve um monte de problema aí, um monte de Mandado de como busca, é que é? né? Cumprir Mandado de mandado busca e busca. apreensão, isso. O que acontece, tanto como tu falou de boot para o bem e boot para o mal, em tese é a mesma estrutura, tá? Quem consegue fazer o do bem vai fazer o do mal. A questão é mais ética. O que acontece? No Twitter ou no WhatsApp, que são mais fáceis de realizar esse tipo de procedimento, é aberto vários smartphones ou computadores, cada um com uma conta falsa, e nessas contas falsas, rodando junto com o navegador ou com o aplicativo do software, do aplicativo de mensagem, rodando junto, vai rodar um script, que é um código que foi programado, costuma ser em Python, tá? Uma linguagem de programação, e nesse script é só feito um passo a passo. Eles descobrem, por exemplo, vou dar um exemplo no WhatsApp, eles descobrem qual é a linha de código que faz para abrir as abas de grupos. E bota ali naquela linha de código, abrir grupo. Depois ele descobre que parte do código é a caixa de texto. Abrir Ô, Lucas, caixa de texto. só um segundo. Eu vou botar aqui, depois aí tu compartilha na hora que tu achar melhor, uma imagem de uma dessas fazendas de bot, tá? Boot Farm, né? Boot Farm. Isso. E vai seguindo, bem assim, seguindo passo a passo. Só que isso em segundos, em milissegundos. Depois de achar o campo de texto, colar texto pronto. Daí eles podem ter um algoritmo pronto que faz isso, e eles só criam um texto e dão um start. Depois do texto estar colado ali, o algoritmo vai achar sozinho, clicar em enviar. E vai fazer isso em centenas ou milhares de aparelhos ao mesmo tempo. No Twitter, já que ele é uma rede mais aberta, que tem as hashtags, esse boot ele consegue procurar por hashtag e ir postando para levantar hashtags de campanhas, né? Tem até uns boots famosos que ele procuram no Twitter uma palavra e já dão uma resposta. Até muita gente começa a discutir com perfis do Twitter e não estão sabendo que estão discutindo com bots, né? Não estão discutindo com pessoas. E eles já têm... Desculpa, Lucas, mas tu tinha feito uma linhazinha para botar um site aqui de busca por boot, não tinha? Eu vou botar aqui Tem esse site aqui, ó, tá rolando ali embaixo. Pegabot.com.br. É um site que, se tu é muito usuário do Twitter, que é o local onde é mais fácil fazer bot, né? Twitch e WhatsApp. Tu entra nesse site, cola ali o arroba do perfil que tu desconfia que seja bot, e ele vai analisar e te dizer o percentual de chance daquele perfil ser um bot. Então é muito bom para esse tipo muito bom. Não sei se deu de entender um pouco como eu falei. Sim, bem como é que funciona. Nossa, é uma forma bem... E existe por trás disso, né, nos bots, por exemplo, tem gente que ficou famosa nos Estados Unidos pela questão financeira, porque junto desse engajamento de mentira, junto dessa polarização em volta de figuras igual o Olavo de Carvalho, vem o acesso. Né? E quando tu acessa, tu monetiza aquilo, empresa paga para botar propaganda ali, isso gera muito, muito dinheiro. E aí, por exemplo, na campanha do Trump, teve gente que não ganhava nada, passava trabalho com o seu blog, com o seu site, e de repente começou a perceber que se fosse lá e colocasse uma manchete do tipo Obama metralhou pessoalmente não sei quem, o pessoal ia lá correndo para interagir. E aí colocava uma manchete dessa sensacionalista, um texto mentiroso ou não, ele conseguiu engajamento. E sim, Larissa, a gente já inclusive vai falar sobre isso, né? E aí
por exemplo, teve um documentário que ficou famoso, onde eles perguntam para um cara desse que gera fake news, por que você escolhe os seguidores do Trump? Ele disse assim, que esse pessoal geralmente não tem pensamento crítico. Eles acreditam em qualquer coisa e só vão passando para frente, né? E gera esse retorno financeiro para eles. Aí apareceu esse movimento do Sleeping Giants, lá e agora aqui também, que eles fazem isso, eles pegam e avisam a empresa, vem cá, tua propaganda está aparecendo ali nesse site aqui que publica fake news, tu quer? E está tendo um retorno ótimo, porque realmente tem que ser combatido. O pessoal chama de fake news e muita gente esquece, age como se fake news fosse uma opinião e não é uma mentira. Pura e simplesmente uma mentira, baseada em canalice, interesse próprio, de espalhar uma mentira. Muita gente faz aquilo de forma consciente, muita gente não. O pessoal que cria de forma consciente mesmo, sabe que está mentindo. Sim. Né? O problema é que a gente às vezes compartilha inconscientemente, né? Muitas vezes não há... pra frente. Quem compartilha não tem essa noção, né? Às vezes tem gente que procura. Gente, eu já caí em fake news. Eu já compartilhei uma coisa que eu jurei que era verdadeira, era muito verdadeira, e alguém me falou, isso aí é fake news. Eu falei, que vergonha, porque eu vi falando, e eu caí. Mas eu acho que mais bonito é reconhecer que era uma fake news e apaga, né? Claro. Porque todo mundo tá sujeito a errar. O problema é achar que aquilo é verdade. Fulano compartilhou, então isso é verdade, não é possível ser mentira, e passa pra frente. Isso mata pessoas, inclusive, tá? Nossa, porque tem várias fake news, inclusive a área, mais a minha praia, né, os mosquitos, sobre a dengue, tem gente que tomou suco de inhame, do leite do inhame, porque viu uma mensagem dizendo que... Caiu Lucas. Ele volta. Viu uma mensagem dizendo que era bom para curar dengue e a pessoa morreu. Então, sim, é extremamente venenoso, né? É venenoso, né? É perigoso. Eu penso assim, muito sobre a motivação da fake news, que a gente pega, por exemplo, o Steve Bannon, né? Ele usou isso de uma forma muito eficiente politicamente. A empresa que ele usou, a Cambridge Analytica, ela foi fundada por banqueiro. Isso aí é a imagem da fazendinha de bots, né? Gente, nossa. Enfim, a empresa foi fundada agora que eu voltei. Fiquei assustada. A empresa foi fundada por um bilionário e o próprio preceito deles já é distorcido, porque eles se dizem que são anti-establishment, anti-política, mas eles usam das ferramentas mais sujas da politicagem para conseguir atingir os objetivos dele. O Steve Bannon, ele baseou muito das coisas dele sobre um cara chamado, se apoiando num cara chamado Giulio Zevola, que é um esoterista italiano que era extremamente diretamente ligado ao fascismo e ao Mussolini, né? Esse pessoal hoje não tem mais nem vergonha de se ligar ao fascismo abertamente. Sim, olha, eles estão normalizando isso completamente. Isso é não, mas está super normalizado, gente. Isso está super normalizado. Na verdade, parece que agora o tenso é tu não ser fascista. Parece que tu tá errado, né? Se tu pensa no coletivo, a lista de comunistas aí já tá enorme. Depois do Sérgio Moro, quem mais entrou que eu não lembro, mas mais gente entrou aí na lista de comunista. Todo mundo que é humanista é comunista. Perdi parte do papo aí. Inclusive as mídias internacionais. Inclusive as mídias internacionais, é isso. É isso que é uma falta de conhecimento, não só o conhecimento, mas também de conceito, né? Porque não tem nada a ver, se for buscar o conceito real do que é um comunista, do que é, sei lá, não fecha, então... O próprio comunismo, os próprios comunistas não entram num consenso. Sim, é só uma reprodução, é uma coisa que um dia alguém falou, que se tu pensa um pouco mais no social, tu é comunista e pronto. Aí qualquer pessoa que seja um pouco mais voltada para a questão social é intitulada de comunista, e recebeu esse novo título e... É um puro macartismo, né? É o neomacartismo. A Flávia falou ali mais cedo sobre como eles precisam das pessoas ignorantes, e eles deixam o ignorante mesmo. Por exemplo, eu vivo repetindo para amigos que
O pessoal confunde política com politicagem. Política é tudo que a gente vive, a gente está fazendo política aqui, o pessoal que está na rede social está fazendo política, as nossas relações são políticas. E aí o pessoal parece que, não quero discutir política. Precisa. Aqueles que não gostam de política, não discutem política, eles vão ser governados por aqueles que gostam e discutem. Então a gente tem que se envolver. Eu sou uma que comecei a estudar sobre isso mesmo agora, porque eu sempre falei, que coisa chata, eu não quero estudar isso, não quero nem discutir. Para mim era religião, política e futebol, né? Aquela frase icônica, que essas coisas a gente não discute. Mas está errado, eu percebi que eu estava errada, né? Porque a gente precisa sim discutir. Se a gente não discute, a gente é enganado, né? A gente é usado como fantoche. E a gente não discute... Opa, pode falar? Não, eu só ia puxar antes que a gente perdesse a questão dos boots. Só puxar os boots bons, se tu puder botar aquela tirinha dos WhatsApps, para as pessoas, se as pessoas tiverem interesse, vai ficar passando um tempinho aí, deixa passando um tempinho para o pessoal anotar, por favor. São vários WhatsApps, números de WhatsApp, para as pessoas usarem, adicionarem nos seus contatos e mandarem dúvidas, escreverem dúvidas, e aí tem algumas que já têm respostas prontas, que são mais básicas, né? E tem outros contatos aí que você consegue conversar. São boots mesmo, só que são boots do bem, nesse caso. Sim, sim. E aí tem outros que dá para conversar mesmo, assim, com a pessoa, com o atendente, né? Demora um pouco mais, mas é super interessante. Uma ferramenta que a gente tem agora contra as fake news, né? Então, a gente consegue saber onde são as fontes. Então, isso é importante. Acho que a gente devia deixar também, né? Eu me sinto na obrigação de deixar o recado também para casa, de que a gente tem que desconfiar de algumas notícias, né? Sim. E tem algumas dicas para a gente perceber que é uma fake news, ou no máximo, se não souber se é fake news ou não manda para frente. Eu estou na dúvida, então nem manda para frente. Porque tem algumas coisas, mensagens alarmistas, falta de fonte, muito sensacionalistas, sem fonte, sem referência. Às vezes o texto da matéria não deixa, não diz data. O texto da matéria não diz uma data, e muitas notícias falsas são repetidas sazonalmente. De vez em quando ela reaparece. Porque pega uma imagem, né? Sem olhar, a pessoa compartilha sem olhar ali também a data em que foi feita, né? Manchete. Só a manchete. O pessoal não sabe ver o crivo Facebook, é o que mais tem, né? O pessoal não sabe ver o crivo das agências de notícia. Eu vivo falando isso com meus amigos também. Mas como é que tu sabe que se a Globo tá mentindo aqui, mas aqui não tá? É porque tu é a diferença entre um editorial e uma matéria que foi lá, que a Reuters checou, que a F-Press checou, né? Tem isso também que as pessoas podem perceber. Isso foi ensinado pro meu pai na faculdade de jornalismo e ele repassou para nós. E é muito importante, né? E é bom valorizar a mídia tradicional, porque hoje em dia todo mundo escreve, né? Só que uma coisa é uma coluna de opinião, tá? Que qualquer um pode escrever, pode estar falando até absurdo, mas qualquer um escreve. Outra coisa é uma notícia que, de preferência, vá atrás de uma notícia que foi escrita e está acreditada para jornalista, pessoa formada em jornalismo, de um site, um jornal, algum meio de comunicação que tem algum crivo ali crítico, que passa por toda uma análise, né, do material, porque em tempos de web 2.0, onde todo mundo pode botar tudo na internet, não dá de acreditar em tudo. Tem que ser bem criterioso mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho uma tristeza tremenda. Tem aquela imagem. Quando eu era jovem e eu vi o surgimento da internet, eu pensava de verdade, tá? Eu acreditava mesmo, dizia, agora o mundo vai ser perfeito, porque a informação vai estar ali, as pessoas vão saber buscar a informação, vão ler, e não vai ter mais se enganar, não vai ter mais votar errado. E como eu estava errado.
Só tem uma também. imagem aí, né, Lucas, que a gente tinha preparado para compartilhar com o pessoal Qual é a imagem? dos sites que as pessoas. O site que as pessoas podem pesquisar também sobre as fake news para saber se é verdade ou se é mentira. Tá, vou abrir aqui. Isso, de vez em quando, eu faço isso. Eu vejo uma notícia, eu tô com dúvida, eu jogo no Google um pedaço daquela notícia e jogo, sei lá, boatos ou e-farsas do lado, no próprio Google, e eles eles sempre estão trabalhando super rápido, assim. Então, eles já conferem, já checam, e já vem se é verdade ou se não é. E, tem vários, então. Tem o Pública, tem o Comprova, que é um projeto legal, Boatos. O E-Farsas é o mais antigo. Na época do Mirk, sei lá, na época do ICQ já tinha o E-Farsas, eu acho. 2002, né? Não sei. Então, assim, o E-Farsas foi um dos primeiros que desmistifica boatos, né? É bem legal. Então, o pessoal que quiser também tem dúvida, não sabe onde pesquisar, tem esses sites aí para conferir. E eles prestam serviço de utilidade pública real, né, gente? Porque... Sim, eles vão ponto a ponto, né? Eles, não, 2000 são a notícia. Também tem uma forma da própria pessoa fazer checagem de notícias. É bem fácil, se não sair nenhum site desse, tu vai no Google e vai na aba Imagens. Na pesquisa de imagem, você pode anexar uma imagem e pesquisar por imagens semelhantes. Então, se tu vê uma notícia que ela parece ser fake, baixa a imagem utilizada na notícia e procura no Google Imagens, que tu vai ver se aquela imagem é utilizada de outra matéria, de outro lugar. Tirada do Porque contexto. muita gente... As fake news costumam reutilizar imagens de notícias reais. Pega uma guerra de outro país e finge que é algo que está acontecendo no Brasil, algo do tipo. Sempre costuma ser assim. Então, ir lá na aba Google Imagens e fazer a pesquisa, você acaba descobrindo sozinho que aquilo é uma fake news. É importante sempre tu procurar a fonte, né? Eu sempre digo isso. E procurar a imagem é procurar a fonte. E a gente é muito preguiçoso, né? Outra coisa que a Jéssica disse, o próprio algoritmo da internet joga as coisas na nossa cara. Isso é real, a gente acaba criando bolhas, né? A partir do que a gente curte, comenta, e os amigos que a gente entra numa bolha. Por exemplo, alguém que está dentro de um grupo que se firmou com base em fake news, todos os amigos dele costumam ser, a grande maioria dos amigos que ele interage, também estão caindo nessas fake news, e ele vai sempre ser retroalimentado com essas informações falsas, e é muito difícil sair disso. Se aliena cada vez mais. A não ser que exclua todas as redes sociais e recomece do zero com outros amigos. É muito difícil. Tô com medo já, gente. Tu tá sendo enganada na minha bolha, já vou começar a questionar tudo. Às vezes a gente se coloca na bolha de propósito para não ficar se desgastando, se discutindo. Sempre questione, Até né? porque Sempre não adianta, questione. né? Não Eu de adianta vez em quando me enfio na bolha, meu Deus, daí eu sumo, assim, porque é tenso. É um desgaste. E aí que tá, quando tu vê uma notícia que corrobora com o que tu acredita, que tu lê assim, opa, isso é uma tremenda verdade, vamos ver se é verdade mesmo. Sim. Porque a gente não pode criticar o outro e cometer o mesmo erro. Sim. Tá lendo uma notícia que tá confirmando tudo que tu acredita e tudo que tu acha sobre Bolsonaro, sobre Dória, sobre qualquer pessoa. Ou sobre a cloroquina, que ela não funciona. Vamos lá ver se ela não funciona mesmo, vamos ver se essa notícia é verdadeira. Sempre desconfie. Se é muito bom para ser verdade, geralmente A gente anda muito preguiçoso, né? Mas é porque acho que a internet nos fez preguiçosos também, porque a informação vem da nossa cara, né? Então é muita informação. E aí tu fica recebendo informação o dia todo. A gente basicamente recebe informação o dia todo, né? De todas as formas possíveis. Se eu tô no WhatsApp, a minha informação, a gente tem preguiça Facebook, de Instagram. ler, de ir lá, checar. Não vai mais atrás, porque a informação vem até ti também. Não sei se é uma estratégia, né, de que isso já aconteça. Muito bom que o Daniel está colocando ali. Daniel, uma pessoa extremamente sensata, inteligente, né? E
fez uma colocação muito boa. Não existe era perfeita, não vai existir era de ouro. Vão ser novas eras e a gente vai evoluindo ou involuindo um pouquinho cada uma, né? Passinho pra frente, passinho pra trás. Mudança agora, né? Uma vez eu li que eu acho que era Platão falando que as crianças da era dele não tinham conhecimento de matemática e eram muito ignorantes e ia ser a geração que ia acabar com a humanidade, uma coisa do tipo. Toda geração acha que é melhor do que a que está vindo. É sempre assim. É o saudosista. O saudosista e toda geração é diferente. A gente passa por fases, a gente passa por eras e não que uma seja melhor do que a outra. Claro que acontece coisas horríveis na história. Sim. Mas as pessoas, elas sempre são as mesmas, tá? Gente, mas isso só comprova a alimentação do nosso ser, né? Porque a gente cresce com determinados costumes, determinados padrões, então aquilo, de certa forma, ele influencia, né? A sociedade influencia o indivíduo, e quando tu chega ali numa nova era, onde já tá acontecendo outra coisa, aquilo pra ti já não cabe mais, já é assustador. O alemão chama isso de Zeitgeist, né? O espírito da era. O jovem que nasce hoje já com o celular na mão jogando Free Fire tem outra mentalidade que nós não vamos ter. Eles já têm um espírito de outra era, eles sabem se comunicar, interagir de outra forma. Isso até afeta muito, é um bom tema, afeta muito as pessoas de 50, 60 anos, até um pouco mais, porque assim, elas elas cresceram, a gente ainda pegou um pouco de internet na adolescência e foi entrando nessa. A gente conseguiu se adaptar, né? A gente conseguiu se adaptar, mas eles cresceram numa época sem internet, viveram anos sem internet, e já mais velho, na meia idade, envelhecendo, que começaram a ter contato com a internet. E se a gente pensar, smartphone 10 anos atrás era uma loucura, não tinha, a gente está evoluindo muito rápido. Até ter um exercício mental para a gente ver como essas pessoas sofrem, é que se tu imagina tu pegar alguém de 1500 e jogar para 1700, fazer essa viagem no tempo. Ele ia notar poucas diferenças na sociedade, em tecnologias, não ia ser um choque muito grande. Agora, se tu pegar alguém dos anos 90 e jogar para hoje, o choque vai ser enorme. A pessoa, que mundo que eu estou vivendo? Então, o desenvolvimento da tecnologia, as mudanças da sociedade estão cada vez mais exponenciais, né? Quanto mais conhecimento tem, mais rápido é a mudança da sociedade. Então, isso choca, isso já afeta um pouco também a nossa parte psicológica de se adaptar a mudanças, né? Eu acho que a gente podia aproveitar esse gancho e entrar no nosso último tema, porque apesar de ele falar, não sei o que vocês acham aí, porque apesar de a gente estar falando agora de tecnologia, de pensar para frente, a gente também não se livrou de alguns costumes, né, que a gente sempre trouxe e sempre vai trazer. No caso que a gente tinha como tema, que era o mito do bom colonizador, o Brasil nunca deixou de ser colônia. Embora a gente ache, né, que a gente é independente, a gente continua com o pensamento de pessoa colonizada, né? A gente continua, ou uns acham que são os colonizadores, outros acham que são os colonizados, na verdade continuam sendo os colonizados, porque não aconteceu esse processo de descolonização do Brasil. A gente é colônia desde 1500, né? E a gente não teve essa descolonização. Então, a gente continua ainda refém de algumas pessoas, a gente continua tendo trabalho explorado em determinados lugares, como sempre aconteceu, né? Territórios invadidos, e daí eu acho que é onde a gente poderia entrar no tema em si. Eu não quero já sair falando tudo, gente. Não, mas vai que é tua praia, pode ir aí, a gente comenta. Não, é porque é algo que me impressiona muito, assim, e me choca quando a gente fala dessa questão do bom colonizador, né? Porque nenhuma colonização, alguém me corrija se eu estiver errada, que eu desconheço, ela conseguiu se sustentar sem morte, sem guerra, sem mutilar a cultura
da civilização que está ali sendo colonizada, né? Tu não vê o que acontece o que aconteceu no Brasil, né? Simplesmente eram terras que em tese eram públicas, eram os índios, né? Eram deles, e eles foram sendo jogados para o meio e foi tomando a terra e foi se fingindo que a terra era dessas pessoas que tinham tomado e sempre voltado para a exploração. O Brasil sempre foi explorado. As pessoas, o nativo brasileiro, agora que a gente também está aqui, não deixa de ser, né, nativo, mas a gente está sendo sempre explorado de alguma forma, né? Isso é até a nossa estrutura política atual, ela vem desse início da colonização. A gente já tinha falado naquela conversa em particular, que no começo aqui da colonização começou com os engenhos de açúcar, e veio portugueses para cá, da nobreza, e com eles veio também agregados, pessoas que se beneficiavam da riqueza e daquele nobre, e ele foi apadrinhando pessoas, e isso virou a elite brasileira, uma elite de apadrinhados que focam depois virou o coronel e tudo mais, focam numa pessoa e criam elites regionais, elites políticas regionais, e essas elites cresceram escravizando, né? Inicialmente escravizando. Nessa elite tem essa origem escravagista, né? Que iniciou escravizando o negro, e tanto gosto tinham por escravizar o negro que quando foi abolida a escravidão, a última das Américas foi no Brasil, que foi abolida, depois de muita pressão internacional, essa elite não quis pagar ao negro e foi buscar dos europeus mão de obra barata. Então a nossa classe pobre hoje, ela é composta por esses imigrantes europeus, né? Que era uma mão de obra barata e também se ralaram muito, né? Vieram em busca de mentiras, né? Isso. E os negros, ex-escravos, viveram à margem da sociedade, sem emprego, sem salário, sem nada, foram para os quilombos e tudo mais, e tiveram que se organizar no que hoje a gente conhece. Hoje, as favelas hoje são majoritariamente negras, por um reflexo de toda a nossa história escravagista, né? Por isso que se alguém fala contra a cota hoje, e fala que a gente não tem dívida nenhuma para pagar, essa pessoa está totalmente equivocada. Ela não entende a nossa história e não sabe que principalmente a gente branco que tem o privilégio branco, né? Exatamente. O fato de ser eu jamais senti na pele o que uma amiga minha negra sentiu, assim. Com certeza é muito mais difícil. Se eu acho que para mim a vida não foi fácil, para eles é pior ainda, eu acho, né? Então, assim, eu acho que precisa sim ter esse reconhecimento para eles. É uma discussão que vai longe, assim. Eu acho que é super importante. Me irrita muito Desculpa. Me irrita muito o que eles chamam de capitão do mato, né? Que são figuras, às vezes são negros, às vezes são mulheres, né? Às vezes são o pessoal LGBT que se coloca contra o interesse do próprio meio em busca de uma realização individual egoísta, né? Mas é isso, é o oprimido tentando ser opressor de alguma forma, isso. Sabe? Como eu falei, que tem a própria frase da Simone de Beauvoir, né? Que o opressor não seria tão forte se não tivesse ajudantes, eu não sei, não recordo bem da frase, se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos, né? Exato. E também tem gente que justifica que no Brasil não tem racismo porque é miscigenado. Gente, se vocês forem pensar como é que a miscigenação surgiu de estupro. A miscigenação surgiu... Não, é assustadora. Se você for ver como é que é a história da miscigenação, ela nasceu de violência pura. Então, gente, assim, quando algo que reflete até hoje na objetificação do corpo feminino. Não só do feminino, né? Da mulher negra. Ela é extremamente mais objetificada do que a gente enquanto mulher, né? É notório.
Tem propagandas onde tu vê, tá explícito, né? Isso é muito assustador. Ainda mais na mídia ainda internacional. divide o mundo, a gente ainda divide o Brasil em Casa Grande sem sala, gente. E nós estamos em 2020. É assustador. O Daniel falou uma coisa que eu até anotei aqui para colocar. Ele foge bem pouquinho, mas não muito desse assunto, que é que ele disse que a gente está preocupado agora com o escalonamento do fascismo, né? A gente está vendo esse preconceito, essa violência batendo na nossa porta, e a gente não se ligou que em outras colônias da elite mundial, por exemplo, na África, isso já vem acontecendo há muito tempo. Muito tempo. A África foi uma colônia que foi extremamente aniquilar o máximo que puderam, eles exploraram o máximo que puderam, e como o capital grande sempre quer mais, agora ele está vindo para nós. E agora a gente está preocupado, sendo que isso já vem acontecendo lá faz tempo, né? Somos todos colônias. E vai acontecer assim, vai continuar acontecendo assim se a gente não fizer alguma coisa. Sim, mas é porque aí volta com tudo que a gente falou, né? Eles têm interesse nesse pensamento em que a gente permaneça sendo colonizado, porque a gente acaba fazendo tudo por eles, por essa elite que tem essa necessidade de poder, essa necessidade de ter, né, ter mais que todo mundo e usar tanto da política quanto de todos os meios possíveis de comunicação até para chegar aos seus objetivos, né, para atingir o que a pessoa quer. É isso, a gente continua sendo extremamente colonizado. Tá, se tu puder falar um pouquinho da grilagem, isso, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né, de apropriação de terra, Sim, a da MP 910, né, ela já está ali, já está caducada, como diz, já passou seu período de vigência, mas eu acho que ela retrata extremamente essa questão da grilagem, que é a invasão das terras públicas, né, como se fosse da pessoa, até mapeando, às vezes, maquiando, né, não mapeando, maquiando documentação para comprovar como se aquela terra fosse particular, até daí é que surge o nome grilagem. Talvez fosse, eu acho que eu separei um textinho aqui para falar, se vocês não se importarem. Claro, pô. Primeiro, eu acho que é importante explicar o que é uma medida provisória, né? Porque às vezes tem gente que não sabe, eu ouvi muito falar, o presidente editou uma medida provisória, mas o pessoal às vezes não tem esse conhecimento do que a medida provisória significa. Na verdade, ela é uma norma... Eu não sabia até ontem. Ela é uma norma editada pelo Poder Executivo, no caso pelo presidente, e ela pode ser editada em caso de situação de relevância e urgência. Vocês gravem bem, relevância e urgência, né? Porque esses são requisitos. E depois que a gente terminar de conversar isso, a gente tem que se conversar e entender se isso realmente é uma causa de relevância e urgência que gerou a necessidade de fazer essa medida provisória, né? Porque eu não consigo identificar, a não ser que a relevância e a urgência seja ficar dando chance para grileiro, né? Então, enfim. A relevância. A relevância, né? Então, assim, ela tem um prazo de validade, mesmo que o efeito dela seja imediato, ela vale a partir da sua publicação, ela tem um prazo de validade, tá? Ela não é eterna, ela precisa ser transformada em lei. Aí, por isso, né, que ela vai para o Congresso e aí é discutida, enfim, e votada. Elas têm 60 dias para ser convertidas em lei e elas podem ser prorrogáveis por mais 60 dias. Então, ela pode chegar até 120 dias ali de validade. Quando ela está para votação e tudo, tá? Cabe ao Congresso disciplinar através de decreto legislativo como é que vão ser as relações que surgirem dessa medida provisória, né? Porque ela já quando houve a separação dos poderes, cada poder recebeu a sua, como é que eu posso dizer o nome, gente? Me ajudem. A sua competência. Legislativo, executivo e judiciário. Então, né, a gente está tendo um poder executivo legislando. Então, né, ele se trata ali de uma exceção ao princípio ali da separação dos poderes. Então é isso. Aí foi editada a MP 910, né? Ela acabou caducando, acabou não sendo votada. Hoje é substituída por um projeto de lei que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente.
e essa MP foi conhecida como a MP da grilagem. Porque assim, gente, a E gente ela já tem caducou algum... provavelmente. Ela foi, acho que ela agora caducou dia 19. provavelmente pela Ela não força foi popular, assim, transformada pela em pressão lei. popular. Pois é, mas porque isso, na verdade porque meio que maquiaram, assim, tiraram isso, a MP e falaram, beleza, vocês estão reclamando, então vou tirar o MP, mas aí criaram uma lei, um projeto de lei. Só que assim, o projeto de lei também foi retirado de pauta justamente pela pressão da população que não está conversando com as classes, né? Porque a gente vê uma questão dos ruralistas extremamente, mas extremamente pressionando, né? Porque os ruralistas, eles são uma grande parcela, né, dos deputados hoje, e uma pressão extrema para que isso seja aprovada, essa MP, né? Não mais MP, agora o projeto de lei. Porque, assim, ó, a gente já tem algumas... me fugiu o nome agora. Alguns incentivos, né, de reforma agrária e tudo, que, na verdade, esses latifúndios, essas terras que eram da União, para ser usadas mesmo para essas pessoas, que é o pequeno produtor. Enfim, a gente já tem alguns benefícios nesse sentido. O que eles quiseram com a MP, na verdade, é ampliar isso, fazer essa ampliação, para que também o médio e o grande proprietários, que não são proprietários, são invasores, eles também possam se beneficiar de algumas coisas, e assim, os critérios para que eles possam regularizar as terras são ridículos, são mínimos. Então, assim, eu vou lá e invado uma terra pública, esses critérios mínimos aqui eu estou seguindo, então aqui a terra é minha. E isso para quê, gente, né? Qual é o intuito dessa invasão? É pecuária. Basicamente pecuária, porque precisa plantar soja, porque a soja precisa alimentar o animal, né? Porque tem que praticar a queimada, tem que desmatar mesmo. Então, aí a gente vai vendo uma infinidade de problemas ambientais que surgem em decorrência da própria ganância, né? Da questão aí dos grileiros. Eu acho interessante que no site do WWF, eu vou ler para vocês que eu não vou decorar isso. Ele diz o seguinte: o termo grilagem vem da descrição de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de determinada área de terra. Os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos. Com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida. Assim como na prática com os grilos, a ocupação ilegal de terras públicas continua fundamentada no esforço para fazer documentos falsos parecerem verdadeiros. No entanto, atualmente, artifícios mais sofisticados substituem a ação dos grilos. Com o registro no cartório de títulos de imóveis, o grileiro repete o mesmo procedimento nos órgãos fundiários do governo, no caso o INCRA, os órgãos de controles estaduais, e perante a Receita Federal. Através do cruzamento de registros, o grileiro tenta dar uma aparência legal à fraude. No caso, resumindo, ele usurpa a terra pública, finge que ela é particular. Né? E o que a MP visava era justamente regularizar essa prática. Então, assim... Isso vem direto de encontro com desmatamento e total, gente, e tudo mais. Muito responsável. Bem isso, Flávio, porque o que acontece, né? Que eu até fiz uma anotação para eu não esquecer. O desmatamento decorrente das queimadas para o manejo agrícola, principalmente a plantação da soja para matéria-prima, porque assim, gente, quantas coisas são feitas com soja? Desde o óleo que a gente frita, óleo de soja, né? Muita coisa é feita com soja que a gente não tem nem ideia. E também para sustentar a pecuária. Eu até anotei uma frase que eu li, eu não me recordo de quem era, que eu achei muito interessante, que é: a motosserra não parou na quarentena. E uma prova é MP. A motosserra não parou, gente. E, inclusive, talvez a Flávia possa explicar melhor do que eu, a população indígena tem reclamado até da alteração no ciclo das chuvas. E o pequeno produtor também está tendo essa dificuldade, porque com o desmatamento eles acabaram alterando todo esse ciclo, né, natural que já existia ali. E, além disso tudo, também a disputa de terra, né, que muita violência, muitas vezes resultando em homicídio. A população indígena continua sendo dizimada, por isso que a gente fala muito bem sobre essa questão da colonização. A gente continua, parecendo que está no Brasil colônia. As pessoas continuam invadindo as terras, continuam dizimando os índios, jogando eles cada vez mais para dentro da floresta e matando. Os líderes que estão denunciando estão sendo mortos.
e a gente está passando essa barbaridade em pleno 2020. Eu acho, assim, para mim é muito assustador, sabe, gente? Eu não consigo lidar com isso de uma forma muito positiva, enfim. O Museu de Grandes Novidades, né? É sempre a mesma coisa. Meninos. E aí, só para finalizar, não, é o Museu de Grandes Novidades do Brasil, né? Aí a PL 2633, 2633, que ela substitui o texto da MP, ela chegou até a ser pautada agora, salvo engano, na última quarta-feira, gente, tá? Ela chegou a ser pautada, mas aí por essa pressão popular ela foi retirada com toda certeza, porque tem que fazer audiência pública, isso tem que ser discutido, gente. Porque olha a diferença entre uma MP e uma lei, né? A MP tem um prazo certo, a lei ela vai perpetuar no tempo, até que outra lei a revogue. Então, a gente vai estar autorizando basicamente a grilagem. E é isso, só para... não, gente, a nível ambiental é uma coisa que é muito assustadora. Tem que ser dito. Tem que ser dita. E a PL, apesar de apresentar algumas diferenças, porque ela traz algumas diferenças, né? Ela não copia integral o texto da MP, ela tenta dar uma maquiada aí para ficar menos escrachado, mas mesmo assim ela está sendo alvo de crítica. Usa um monte de termo difícil. O que quer falar? Usa um monte de termo difícil. A gente precisa lembrar também... Não é a mesma coisa. E aí ela também está sendo alvo de crítica, porque da mesma forma ela continua estimulando a grilagem. Talvez assim, uma terra um pouco menor, não é tanto... O povo olha para... Não é uma terra tão grande. Só para falar, certo. Gente, para completar o nome do autor da proposta, que daí eu acho que a gente tem que falar o nome dos deputados aqui. Tá, o autor da proposta é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e a relatoria é do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Era só isso. Podem falar. A gente precisa lembrar que, quando se fala de grilagem, às vezes dá a impressão de que, não, mas essas são terras que estão lá só com a mata, ou estão lá paradas. E não, tem um monte de produtor rural pequenininho, fazenda familiar que está lá, e aí o grileiro vai lá, toma tudo, chega, regulariza, e depois chega e diz, bora, pode sair. Gente que está há gerações e gerações na sua fazendinha, fazendo agricultura familiar para si, pouco vendendo para fora para sobreviver, e de repente um grileiro desse safado que já tem terra para caramba, ele vem, toma, e a polícia vai lá e toca para fora. Às vezes um quilombo, entendeu? E sem contar as aldeias indígenas, né? A gente tem que lembrar isso, que isso aí é roubo mesmo, não é roubo. Não, gente, e eu não lembro se foi no decreto que eu li ou no PL que diz, acho que fala até nos dois, salvo engano, depois eu corrijo se eu estiver errada, tá? Que as terras indígenas e quilombolas, elas vão ser regularizadas de outra forma. Então, isso dá muito medo, porque que forma, né? Eu sei que a lei do indígena, ela é separada, tem todas as outras questões, mas assim, de que forma é que isso vai ser regulado, gente? Porque me assusta demais essa questão, sabe? O que a gente, enquanto humanidade, está fazendo com a gente mesmo, porque quem sofre tudo isso que está acontecendo não é só o indígena, a gente, a longo prazo, também vai sofrer. Já é errado agora e continua sendo errado, é o problema. Entendeu? Karma coletivo. Esse é o problema, Sim. Muita coisa vai ser a longo prazo, e aí as pessoas que estão vivendo hoje não estão nem aí, porque igual o aquecimento global, essa questão das chuvas, né, que tu estava falando, a Amazônia ela é responsável por várias questões climáticas, inclusive do mundo todo. Se a gente for ver um mapa mundi, onde está ali, tem uma parte ali onde está São Paulo, aqui do centro do Sudeste, a louca que não sabe geografia, né? Só sei biologia. Eu sou igual. Então, tem uma parte que já é deserto na Austrália, já é deserto na África, e se a gente não tem a Amazônia para fazer toda a parte de formação de chuva, dos rios flutuantes, várias outras coisas que a Amazônia controla, porque tem muita árvore, gera muito CO2 e tudo mais, se a gente não tem aquela mata ali, aqui automaticamente vira deserto. Mas assim, é uma coisa que sei lá, daqui 50 anos, daqui 20 anos, tem gente que tá pouco se lixando. Né? Só que aí não pensa, tem filho, neto, vocês não se preocupam?
Pode falar, Por Lucas. isso que a crise política hoje, por isso que a crise política hoje em volta do governo, ela só está acontecendo porque a gente está enfrentando algo que mostra seus reflexos da má gestão a curto prazo, né? Sim. O Covid mostra o reflexo da má gestão a curto prazo. Porém, agora. esse governo está tendo má gestão no desmatamento, quase que, vamos dizer que quase que incentivando o desmatamento, para não dizer que está incentivando, e dentre outras questões, a educação. MP? Isso. Educação também, com o ministro da Educação que a gente sabe, né, quais são suas bases ideológicas e suas vontades, a todo vamos dizer, um calendário de medidas econômicas também que só vão afetar o pobre. Já passou, como é que é, a trabalhista, já passou a reforma trabalhista, já passou a reforma da Previdência, e isso só está começando. Não passou mais coisa porque já estamos enfrentando outros tipos de crise que deram uma pausa nesse tipo de reformas, né? Mas eles querem muito mais, naquela reunião, na famigerada reunião ministerial que foi divulgada aí, eles falavam em vender o Banco do Brasil, por exemplo. Já ouvi falar em venda de empresas como a Dataprev, boatos, né? Mas já ouvi falar sobre isso. Imagina todos os nossos dados de toda a população brasileira, a empresa que cuida disso sendo vendida. Para mim é similar a vender o Banco Central, que é uma ideia que eles também já tiveram de vender o Banco Central, né? O Banco Central americano é privado, né? É absurdo. O Banco Central americano ele é privado, nada mais mostra qual é a orientação de um governo que se diz patriótico, mas tu vê bandeira americana, bandeira dos Estados Unidos, né? Isso mostra muito bem. A gente deseja muito ser americano, acho que a gente tem uma síndrome, uma necessidade, e acho que isso também a gente é muito ensinado, sabe? Que eu não sei se esse American Way of Life, acho que é isso, se eu falei alguma besteira, alguém me corrija, isso foi vendido até pra cá, gente, sabe? Até a gente acha que o modo de vida americano é maravilhoso e quer todo mundo ir pra lá, tanto é que a nossa taxa de gente que mora lá é enorme. E não é uma verdade absoluta, né? Pode ser bom para algumas pessoas, eu já não sei se eu me adaptaria lá, eu sou meio rebelde. Todos somos. Pessoal, não sei como é que vocês querem fechar das considerações finais, será? Eu acho que já temos 1h30 de live. Eu acho que sim, né? Já passou 1h30, a gente passou, as pessoas aguentam a gente falando. A gente estava pensando em fazer só 1 hora. A gente se empolgou. Esse é o primeiro programa. A gente pode se dar um luxo de ter esticado um pouquinho. Isso. Eu acho assim que tem muita coisa ainda que a gente pode discutir, na verdade. Porque a gente tem fome de informação, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda tem para aprender e para discutir. E digam aí se vocês gostaram, se querem outros, dão sugestões para outras, se tiver outras lives, dá um joinha aí, compartilha. Se a gente cometeu algum erro também, corrija a gente, né? Porque também ninguém é perfeito na fala aqui, pode ter cometido algum equívoco que alguém entenda melhor do que a gente aqui é humilde, gente, a gente aceita opiniões, críticas, sugestões. Eu acho que a gente podia ir para as indicações, a Jéssica Carvalho, Roda Viva da Zimbra. Com certeza. Vamos para as indicações, então, gente? Indicações de blog, de página. Lucas, começa? Olha, eu não preparei nada virtual. Alguma indicação? Algumas coisas que eu falei, lembrar. Já citaram aí que algumas coisas que eu falei. Tá dando uma. Então eu vou mostrar aqui. É uma indicação minha mesmo. Vou pegar ele aqui. Eu aconselho. Tá travando? Tá. Não. Eu aconselho muito esse livro, Sapiens.
Já falaram aí A Larissa nos falou ali comentários no com algumas coisas que comentário. eu falei. Isso, lembra um pouco esse livro. Ele conta toda a história da humanidade com várias vertentes, economia, história, antropologia, ciência, biologia, tudo. E por várias vertentes ele reconta a história da humanidade. É muito bom mesmo. É do Harari, é um livro que é best-seller no Brasil, vendeu muito mesmo, mas é totalmente aconselhável. É um baita livro para a gente ter um conhecimento sobre a nossa história enquanto humanidade. Agora, para a nossa história enquanto brasileiro, eu recomendo Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz. É um livro ótimo, não se intimide pelo tamanho, porque Schwartz. Eu não sei nem falar isso, gente. 200 referências, então não se intimidem. Metade é referência. É um baita livro também que reconta toda a história do Brasil. É o peso Não, são do 500 páginas de texto. É o peso do conhecimento, referência. Exatamente. Já mostra que aqui não tem fake news. Então, é muito bom para ler um livro assim. Um livro que tem base, tá? Tem base bibliográfica. Não é esses livros guia politicamente correto da política, que só fala besteira, tá? Esses guias aí tem um monte de caso comprovado de má fé do autor, né? Deu uma travada. Boa. Deu uma travada aqui, mas eu acho que deu de passar, né? É um livro que tem bastante base bibliográfica. Em vez de acreditar nesses guias politicamente corretos que não tem base nenhuma, vai nesse aqui. Muito que bom. Flavícia. Eu também não preparei nada, mas eu tenho alguns de cabeça aqui. Depois a gente pode colocar nos comentários, talvez. Que eu nem passei pro Lucas botar ali também na mensagem. Mas alguns Instagrams, alguns Facebooks. Tenho Conhecendo os Mosquitos, que é meu, vou fazer um merchan. Conhecendo os Mosquitos e Entomologia, que são duas contas que eu faço divulgação científica. Devagarzinho, porque eu não tenho o pique da galera que faz divulgação científica, se dedica para isso, mas vale a pena, vou fazer esse merchan. Tem o Instagram Nunca Vi um Cientista, que é muito legal, já fiz parte, e eles são assim demais. Tem o Átila também, que eu acho muito bacana, Átila e Amarino. Mas eu nunca vi um cientista. Nunca vi um cientista. É um Instagram muito bacana que às quartas-feiras eles desmistificam algumas teorias ou alguns rótulos, alguns produtos. O shampoo que tem DNA. Aí tu vai ver, não tem nada a ver. E aí a gente às vezes é enganado por essa propaganda dos rótulos, né? Que são feitas nos rótulos. Então, eu acho bem bacana, vale a pena. E acho que é isso. Lembrando de mais alguma coisa, também a gente vai botando nos comentários desse vídeo lá do Lucas. Lá no Face do Lucas, a gente compartilha no nosso também. É isso. Obrigada, pessoal. Luiz Mário. Eu quero indicar... de Twitter eu ia falar do Átila também, né? Eu quero indicar o Twitter do Sleeping Giants, nessa caça a fake news, né? Eu já vou ver aqui o endereço dele certinho. E enquanto isso, eu queria aproveitar para indicar minhas leituras que me formaram muito politicamente. 1984, do George Orwell, é excelente, muito bom. E outra distopia é o Fahrenheit 451, que conta a história de um futuro distópico onde o bombeiro serve para queimar livros e controlar a sociedade, né? A gente tem que olhar com muito cuidado para a tentativa de... Eu não quero banalizar o termo fascismo, mas o neofascismo está batendo a nossa porta mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O Sleeping Giants, o Instagram, o Twitter deles é @slpng _Giants, GIANTS _PT.
né? PT de português, tá, gente? Procurem Sleep Giants lá no Twitter, sigam, porque vale muito a pena. A gente precisa muito combater essas mentiras deslavadas, né? Não, tem que explicar, porque daqui a pouco a gente vai ter porque as pessoas, eu vi gente reclamando, é sério, eu vi gente reclamando que não ia seguir porque era de outro partido, só um adendo, pronto. Tu vê só. Parei. Desculpa aí cortar teu raciocínio, Luiz Mário, mas foi... Não, mas era só isso mesmo. Eu vou fazer 2 indicações também. A primeira é uma página do YouTube, um canal que eu adoro muito, que é o Tempero Drag. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. A Rita Von Hood, eu não sei falar, Hunt. É incrível, esse canal é incrível. Nossa, é sensacional. Ela fala bastante sobre sociologia, sobre história, né? Sobre... Enfim, gente, assim, é sensacional, vale a pena, eu recomendo muito. Eu também comecei a seguir esse canal por indicação e não me arrependo. Olha, ela é muito massa, o sotaque dela é muito gostoso, assim, ela falando é muito bom. E um livro, eu queria indicar um livro também que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né, que é do Saramago. E eu acho que esse livro... Tem um filme também, para quem não gosta de ler. Tem um filme... Eu não lembro quem é o diretor do filme. Alguém lembra? Filme brasileiro, né? Saramago. Não, ou tô equivocada? Não lembro. Eu assisti, mas não lembro. Então, o filme... Mas joga ele no fala... Google diz. Ele fala justamente sobre É isso. o Fernando Meirelles. Isso. O diretor foi Fernando Meirelles. Sobre essa cegueira coletiva que a gente tem vivido, né? E eu acho que o livro ele é muito atual para esse momento de pandemia que a gente tem vivido e muita coisa para ensinar para a gente aí o livro tem. Então são essas minhas 2 indicações. Já que todo mundo fez 2, também eu fiz 2. Então, E eu fiz um merchan meu e fiz mais alguns. Muito que bom. Então é isso, gente. Então, pessoal, 1h40 Obrigado por quem aguentou até de agora. live. Muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado também, pessoal que assistiu. Continuem comentando aí o vídeo, né? Umas 35 pessoas ao mesmo tempo. Continuem comentando o vídeo, assim, para dar ideia para a gente para transmissões futuras, né? Assuntos. Eu tô doido para conversar sobre feminismo, por exemplo, que é um assunto bem interessante. Tem bastante coisa. Esse dia as meninas vão adorar também. É isso aí. Sim. We can do it. Então é isso aí. Mesmo. Então tá. Beijo, até a próxima, galera. Tchau, Até pessoal. Gente, beijo, obrigada. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários que eu vou fazer a blogueira. A Flávia já saiu, ela nem espera, tá? Com dicas para nossa próxima quarta-feira, que a gente ainda não tem tema. Eu vou tentar... Quantas pessoas ao mesmo tempo, Lucas, aí conseguimos hoje? Passamos de 35 ao mesmo tempo. Achei bom. Bom, primeiro dia. Muito que bom. Então é isso, gente. Obrigado. Foi um prazer. Também. Beijo. Prazer. Beijo.